E agora que você compreendeu, entendeu a diferença entre cérebro e mente e a consciência, nós vamos mergulhar naquilo que é mais interessante para nós e para você que busca o autoconhecimento, que é a mente. A mente, no primeiro momento, ela pode ser dividida em duas partes. Essa é uma explicação mais detalhada da mente. Como aparece para você aí na imagem acima, nós podemos definir a mente e dividi-la em duas partes, que é a mente consciente e o inconsciente. Alguns estudiosos e especialistas dizem mesmo, defendem a tese de que as nossas atitudes e os nossos comportamentos, eles são apenas 5% conscientes. Ou seja, de tudo que você faz ao longo do seu dia, os seus hábitos, aquilo que você tem costume de fazer, apenas 5% é consciente. Os outros 95% são inconscientes. É interessante nós mergulharmos acerca deste conceito do consciente e do inconsciente. Tem um jargão que as pessoas usam muito, né, antes de tomar uma decisão, em que elas falam: olha, pensa consciente, pensa conscientemente no que você está fazendo, não age inconscientemente. Porque quando eu ajo inconscientemente, eu ajo no impulso. E nesse agir no impulso, eu ajo de acordo com aquilo que está programado no meu inconsciente. Quando nós falamos desse software, igual eu usei para vocês no exemplo na aula anterior, onde o software ele está na mente, dentro da mente esse software ele está na maioria das vezes no inconsciente. Por isso que muitas pessoas às vezes têm dificuldade ou têm um desafio muito grande, uma dificuldade muito grande, às vezes de mudar um hábito. Porque não adianta você somente ter consciência. Você precisa de mudar e de reprogramar isso no seu inconsciente. E existem inúmeras ferramentas maravilhosas que ajudam neste processo. Eu já até trabalhei com alguma delas ao longo desse caminho, como por exemplo a hipnoterapia, a própria PNL, que ajuda a reprogramar o inconsciente. E nessa imagem que aparece para você aí, desse iceberg, nós podemos entender de uma forma lúdica e muito clara o que é a mente consciente e a mente inconsciente. Quem trouxe para nós essa contribuição maravilhosa foi Freud, ao perceber a existência do inconsciente, que eu gosto muito de chamar de a primeira força oculta que age em nós e que nós não temos, às vezes, a consciência. Tem uma frase muito célebre que Jung diz também, que ele fala bem assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E eu gosto de completar essa frase com mais um trechinho, que é assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai direcionar a sua vida, você vai chamar isso de destino e às vezes até mesmo de vontade de Deus ou de vontade da vida. Às vezes algo que está programado no teu inconsciente. Por isso que é muito importante nós mergulharmos neste caminho. Então, nessa imagem que aparece para você do iceberg, você pode ver uma representação lúdica da mente. E aí a primeira pergunta que eu te faço é: a maior parte do iceberg, ela está acima do mar ou abaixo do mar? Como você pode ver, a maior parte do iceberg está abaixo do mar. O que nós vemos acima da superfície é apenas uma pequena ponta do iceberg. E essa pequena ponta nós podemos chamar de mente consciente. Como eu falei aqui no início, a mente consciente que é responsável por apenas 5% dos seus comportamentos e das suas decisões. Quando eu falo desses 5% dos seus comportamentos, também está incluso aí na forma de você se relacionar. A forma de você se relacionar com o dinheiro, a forma de você se relacionar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com a sua profissão, com a vida. Apenas 5% é consciente. A mente consciente, ela podemos dizer que ela é visível, ela é controlável.
Ou seja, ela pensa, ela julga, ela decide se ela quer ou não quer. Ou seja, quando você pensa com a mente consciente, quando você julga. Quando você julga se aquilo é bom ou ruim, de acordo com os seus valores, quando você pensa com calma, isso é estar pensando com a mente consciente. Quando você tem aí nesse processo essa possibilidade de pensar, de julgar se você vai aceitar ou se você vai rejeitar. Ou seja, a mente consciente, ela é visível, ela é controlável, ela tem um raciocínio completo. Já a mente inconsciente que está abaixo aí do mar, ela não pensa, ela não julga, ela não pensa antes de decidir. A mente, o inconsciente, nós podemos assim dizer, ele é também responsável pelas ações involuntárias do nosso corpo. Por exemplo, você está aqui agora assistindo essa aula e você está respirando. O teu corpo está funcionando. Isso é uma função da mente inconsciente. Alguns pesquisadores, alguns cientistas gostam de chamar de subconsciente. Eu gosto de tratar como mente inconsciente para simplificar aqui o nosso caminho de autoconhecimento. No inconsciente é onde também estão as memórias. As memórias daquilo que você viveu ao longo da sua vida, desde a sua adolescência, a sua primeira infância e também a sua gestação. Tudo aquilo que foi vivido lá na sua gestação está gravado nesse seu inconsciente. Tudo aquilo que você viveu na sua gestação está gravado no inconsciente. É como se fosse assim, a partir do momento em que você foi gerado, o teu inconsciente, ele já começou e ele já passou a existir e a registrar toda uma memória de fatos, de experiências e de emoções. Como você pode entender, a mente inconsciente, ela não pensa, ela não julga, ela não decide. Ela apenas obedece e automatiza as funções repetidas. Te dar um exemplo. Se você, por exemplo, dirige, lembra lá do momento em que a primeira vez em que você começou a dirigir, em que você tinha que pensar antes de pisar na embreagem, em que você tinha que pensar que tinha que dar seta, ou seja, todo aquele processo antes de você aprender a dirigir, você estava consciente, pensando antes de fazer cada movimento. Após, com a prática, com a repetição, dirigindo diversas vezes, automaticamente você já não pensa antes de pisar na embreagem, antes de fazer alguns movimentos. Esses movimentos eles já passam a ser inconscientes. Algumas pessoas elas olham para o inconsciente como se fosse assim uma memória, um lugar onde só guarda as lembranças ruins. E não, o inconsciente não é somente esse lugar onde guarda as memórias ruins. O inconsciente ele é fundamental para a nossa existência. Porque imagina só, se você tivesse que pensar em tudo que você tem para fazer. Às vezes você levanta de manhã, vai ao banheiro, escova os dentes, você não pensa o porquê que você tem que escovar os dentes. É uma função automatizada. Porque se você tem que pensar o porquê que você tem que escovar os dentes e fazer algumas atividades básicas, isso iria consumir uma energia muito grande do seu corpo, uma energia muito grande, vital mesmo da sua vida. Por isso que quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós vamos parar conscientemente e pensar, às vezes nós nos sentimos cansados. Por quê? Nós direcionamos a energia para o consciente. Então, a mente inconsciente, ela nos ajuda a poupar essa energia nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos ao longo do dia a dia. E como que as memórias elas são impressas no inconsciente? Através das emoções. A emoção é como se fosse a cola, que cola no nosso inconsciente ali aquele hábito ou aquele costume. Nós vamos ver isso aí mais à frente. É importante que você entenda essa diferença entre a mente consciente e inconsciente. E quem traz isso aí para nós
é Freud dentro da psicanálise. Nós vamos mergulhar na próxima aula aqui na diferença entre a mente consciente, inconsciente individual e o inconsciente coletivo.